A paz do Senhor a todos, eu me chamo Desi Azevedo. Hoje nós vamos falar sobre a oração de Jabes, ou Jabes. Quem foi Jabes na Bíblia Sagrada? O que Deus nos mostra através da sua oração é o que nós vamos ver sobre a oração de Jabes. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e depois dessa ilustração nós vamos fazer uma oração. Amém, querido? A palavra de Deus em 1 Crônicas, no capítulo 4, o versículo 9 e 10 diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. A Bíblia Sagrada, querido, em toda ela, aqui é a única vez que faz referência a esse personagem, um tanto quanto obscuro, o que podemos muitas das vezes deduzir, o que a Bíblia de fato não diz. O que nós podemos relatar é justamente quando se nas crônicas está falando dos descendentes de Judá, há uma pausa, há um intervalo para falar sobre este homem, para falar acerca do seu nascimento e para falar acerca de sua oração e como Deus lhes respondeu. A palavra, o nome Jabes significa aquele que nasceu com dor, aquele que nasceu o causador de dor, pois na própria palavra diz que a mãe dele deu esse nome, porque ela disse assim, segundo o que nós lemos na palavra: porquanto com dores o dei à luz. Quando nós vamos analisar, nós sabemos que a gestação normal há dores, e a razão por que escrita está com dores o dei à luz, porque foi uma dor incomum, além do normal, senão não estaria escrito. E ele de fato foi o que causou a dor maior, próximo com certeza à morte. Quem é mulher sabe, a dor de parto é grande, é muito doloroso, e com certeza foi ainda maior, mais intensa em relação à vida de Jabes. Mas o versículo 9 começa dizendo que ele foi o mais ilustre dos seus irmãos. Mas por que ele foi ilustre? A Bíblia não diz. O que nós sabemos é apenas aquilo que está escrito. Não sei se foi por causa que invocou o nome do Senhor de Israel. Era normal, as nações, muito se desviavam. No livro de Crônica, fala de história de reis que se desviavam em pagões. A Bíblia também não diz, mas com certeza, se ele foi o causador de dor, com certeza havia alguma indiferença, hoje nós podemos chamar acerca de bullying, que faziam com ele, mas ele resolve, querido, invocar o nome do Senhor. Ele não deu importância para aquilo que se falava, para que o seu nome significava, porque para ele o que fez a diferença foi o que Deus ia dizer ao seu respeito. Por isso que ele começa a invocar o nome do Deus de Israel, Deus dos seus pais. Ele começa a fazer essa oração e diz: Senhor, se tu me abençoares muitíssimo e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. A Bíblia não relata o restante da oração, pois tem as reticências, e diz: e Deus lhe concedeu o que ele lhe pediu. A palavra de Deus é clara em dizer que Deus concedeu, e o que nós vemos, amado, com certeza ele invocou com sinceridade, senão Deus não tinha lhe respondido. Nós vemos aqui pela palavra que se Deus respondeu é porque de fato Jabes tinha no seu coração um desejo de agradar a Deus, um desejo de Deus ser o seu Senhor. Quando nós buscamos a Deus com essas qualidades, que de fato, de verdade, queremos
que Deus seja o nosso Senhor da nossa vida, quando nós buscamos com sinceridade, como diz Jeremias 29:13, buscar-me-eis, me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. E se Deus respondeu, logo eu entendo pela palavra que Jabes o buscou de todo o seu coração. É por isso que a Bíblia antes o chama que ele foi o mais ilustre. Por quê? Porque ele era bonito? Não. Porque ele tinha um nome afamado? Também não. Mas porque ele resolveu buscar Deus em primeiro lugar. E a palavra de Deus diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Queridos e amados irmãos, se Jabes fosse dar ouvido a vozes que falavam mal ao seu respeito, acerca do seu nascimento, causador de dor, carregar um nome assim não era legal. Quando você vai ver a historicidade bíblica acerca de nome de pessoas, nós vemos que em circunstâncias diversas era dado o nome da pessoa. Tinha questão paternal, já da sua paternidade, mas tinha questão também do nascimento, como foi o caso de Jabes, como foi o caso de Samuel, que Ana sempre estava orando e não tinha resposta, mas quando Deus o atendeu, colocou o nome de Samuel, que significa pedido ao Senhor, que foi justamente também o filho de Finéias, o neto de Eli, que quando morreu a mulher dele com contrações estava grávida, e a parteira dizendo: se alegra, tu tiveste um homem, tu tiveste um filho. E ali ele morre, ali ela morre no parto e dá o nome da criança de Icabô, que quer dizer foi-se a glória de Israel. Por quê? Porque tanto o seu pai havia morrido, como o seu avô, como a arca de Deus tinha sido roubada. Então nós vemos que a questão de nomes faz alusão ao nascimento, à paternidade, e quando Deus revela, como foi no caso de João Batista, a qual seu pai Zacarias estava no templo, numa hora sacerdotal a qual ele deveria ministrar, que era coisa praticamente à época impossível, porque tinha muitas turmas de sacerdote, e ali por divina revelação, e não por coincidência, mas por providência divina, no tempo certo ele estava lá, e ele fica mudo, até que tentam dar o nome do menino como o nome do pai, e ele fica mudo pela visão do anjo, e o anjo revela o nome e diz: não, vai colocar o nome do menino João. Então tem questão paternidade, tem um momento circunstancial do nascimento, e tem também a revelação do céu. Mas nós vemos aqui, querido, que Jabes se tornou ilustre, e o que nós podemos deduzir pela palavra é que é por causa que ele invocou o nome do Senhor, é por causa que ele decidiu viver para Deus, ele decidiu buscar Deus através, por meio da oração, e que você possa entender que quando nós decidimos buscá-lo, Deus se deixa ser achado. Amém, amados irmãos? Dito isto, querido, vamos fazer uma oração, vamos clamar a Deus, para que Deus venha nos livrar do mal, guardar nossa vida, nossa família, amém? Se você puder fechar os seus olhos, o faça, se não, fica com o olho aberto, fique intercedendo, amém? Vamos orar. Eterno Deus e soberano Pai, Deus querido, nesse dia de hoje, eu entrego cada vida de meu irmão que está ouvindo e vendo esse vídeo, que o Senhor possa trazer uma bênção, Senhor, Pai, assim como Jabes o buscou, assim como ele invocou o nome do verdadeiro Deus. Muitas pessoas buscam, mas não buscam, Senhor, o verdadeiro Deus. Muitas pessoas também buscam, mas buscam, Senhor, com um propósito diferente. Não é um propósito de glorificar, não é de todo o coração. E nós debruçamos, Senhor, nesse dia de hoje na tua presença, te pedindo: ó meu Deus querido, nos olha para nós, guarda a nossa vida, meu Senhor. Nós somos pequeno e falho, mas nós precisamos do Senhor todo dia e o dia todo. Ó Pai querido, eu te oro por libertação, eu te oro por cura, eu te oro por transformação, eu te oro por fortalecimento, eu te oro pelo teu cuidado, Senhor, que o teu cuidado se estenda a cada pessoa que nesse momento, Senhor, está ouvindo esse vídeo, está vendo esse vídeo, está ouvindo. Ó Santo de Israel,
Toma cada um nas tuas mãos, que vidas possam ser alcançadas, que esse vídeo possa ser multiplicado, para que pessoas possam entender que sem o Senhor não dá, que sem a tua presença não dá. O mundo nos prega peças, mas a resposta vem do Senhor. É assim que eu te oro e te agradeço. Amém, querido? Deus te abençoe, fique com Deus, fique na paz, compartilhe, dá o joinha e fique com o Senhor.